Mais um modelo 100% elétrico que eu, Jorge Augusto, trago para avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. E dessa vez, a oportunidade é de trazer aqui o Renault Zoe, modelo que está na sua terceira geração e que foi apresentado oficialmente ao mercado brasileiro no final de 2021. O Zoe de terceira geração vendido no mercado brasileiro tem duas versões de acabamento, pode ser a Zen ou esse que vocês estão vendo aqui, que é a Intense. São pequenos detalhes que mudam em matéria de equipamentos. Entretanto, os dois carros têm a mesma motorização e a mesma bateria. Cabe destacar que esse carro melhorou bastante em relação à sua segunda geração, tanto em autonomia como também em performance. Mas antes da gente falar aqui do carro de terceira geração, uma rápida retrospectiva. O primeiro Renault Zoe nasceu em 2012. Esse carro não veio ao mercado brasileiro, mas para efeitos de informação, ele tinha aí uma autonomia de 150 km, afinal ele usava uma bateria com baixa capacidade, 22 kWh. Em 2016, a Renault lançou a segunda geração do Zoe. Esse carro nós tivemos aí no mercado brasileiro em 2019. Então aí ele já tinha aí uma autonomia de 300 km com uma bateria que tinha uma capacidade de 41 kWh. Bom, esse daqui, pessoal, que a gente viu aí chegando no final do ano passado, 2021, ele melhorou em relação aos outros dois. Para começar, a bateria aqui subiu para 52 kWh e a autonomia passou para 385 km, isso no ciclo WLTP. E já vai uma observação importante. Esses números de autonomia declarados nesses ciclos são muito em condições ideais de uso do carro. Obviamente, eles são utilizados para criar uma mesma régua para todos os carros elétricos. Assim a gente tem uma ideia de consumo e até mesmo em autonomia. Mas na prática, eu posso dizer para vocês que esses 385 km sendo usado aqui no Brasil, como o brasileiro dirige até na nossa topografia, fica aí na casa de 320 km. Até mesmo se vocês pesquisarem na internet e em sites internacionais, existem outros lugares que colocam esse modelo com uma autonomia aí muito na casa dos 300 a 320 km. Uma melhoria bem importante que o Renault Zoe recebeu nessa terceira geração foram as possibilidades de carregamento, que acontece aqui pela frente, atrás do símbolo. Para você abrir isso aqui tem um botão lá dentro do carro. Pois bem, na segunda geração o carro só tinha aí a tomada AC do tipo 2, que é essa daqui que a gente conhece bem aqui no Brasil, né? Essa tomada está em vários modelos aí do mercado, inclusive é a que é mais compatível com os carregadores que normalmente a gente encontra aí em supermercados, shopping centers, estações de recarga e tudo mais. Pois bem, aqui no AC do tipo 2, eu consegui carregar esse carro com até 20 kW. Então você colocando num carregador, ele consegue jogar a potência até de 20 kW. Mas a melhoria principal aqui foi a possibilidade do carro ganhar também a conexão do tipo DC, ou seja, corrente contínua, que a gente vê nesse conector aqui na parte de baixo. O nome certo é o CCS do tipo 2, ou seja, Combined Charged System. Nesse sistema de carga DC, se você encontrar o carregador, que é um pouco mais raro, você consegue carregar o carro com potência de até 50 kWh. E isso acaba facilitando principalmente quando você precisa de uma carga mais rápida. E esses números significam o que em tempo de recarga? Vou fazer uma explicação bem simples para os mais leigos. A bateria do carro tem uma capacidade de 52 kWh. Então, se você encontrar aí um carregador que tem a potência de 20 kW, você vai carregar o carro completamente, se a bateria estiver totalmente vazia, em aproximadamente 2 horas e meia. Isso usando a potência de 20 kWh. Se você tiver aí num carregador DC de 50 kWh, você vai carregar o carro completamente em pouco mais que 1 hora. Agora, quando você compra o carro, você também pode comprar na concessionária um carregador que tem aí a potência em torno de 7 kWh, que é esse carregador que você vai instalar aí na sua casa. Claro que depende da infraestrutura elétrica da sua casa, se você vai ter ali um sistema trifásico e até mesmo com aterramento real. Aí basta você dividir aí os 52 kWh pela potência de 7 kW, que você vai ter exatamente o tempo em carga que você vai precisar para carregar o veículo. Então, com esse carregador que você instala na sua casa, considerando que o carro esteja completamente sem bateria, usando essa potência em torno de 7 kW, você vai levar aproximadamente 7 horas e meia para fazer a carga completa da bateria.
Aqui vai uma observação que me deixou até um pouco decepcionado. Todos os carros elétricos que nós já testamos aqui no canal, até os dias de hoje, sempre vieram acompanhados de um carregador portátil. Vamos lá, pessoal, vamos entender o que é esse carregador portátil. Quando a gente compra um carro elétrico, normalmente as concessionárias e até o fabricante estimulam que você compre um carregador de parede para instalar aí na sua residência. Esses carregadores de parede têm um pouco mais de potência. Mas os carros sempre acompanham um carregador portátil, que ainda que eles não sejam tão potentes, eles variam aí na casa de 1 kW a no máximo 2 kW. Mas eles servem para quando você vai para algum lugar e você não tem ali o carregador de parede ou a infraestrutura de recarga adequada, para você carregar o carro na tomada. Ah, vai levar muito mais tempo. Claro que vai levar muito mais tempo. Então, se você pegasse, por exemplo, um carregador portátil, nesse carro aqui, de 2 kW, a bateria completamente descarregada, você praticamente levaria um dia inteiro de recarga, mas você recarregaria o carro. E olha só, pessoal, eu fiquei até um pouquinho frustrado quando eu descobri que o Renault Zoe não possui carregador portátil. Então ele depende essencialmente do carregador que você compra para botar na sua casa e da infraestrutura de recarga. Portanto, se você chegar num lugar e não tiver nenhum nem outro, não terá como carregar o veículo. Quando a gente levanta o capô do Zoe, a gente consegue ver alguns componentes aqui. Já vimos no canal que existem carros elétricos que preferem utilizar esse espaço para ter aí uma espécie de segundo porta-malas e outros que mostram componentes mecânicos. O Zoe usa essa solução. Então a gente consegue ver aqui o reservatório do sistema do óleo de freio, temos também aqui o reservatório da água do para-brisa e um reservatório para o sistema de refrigeração do carro, que pode ser também para aquecimento. A bateria desse carro, pessoal, ela tem que ser ou refrigerada quando está muito quente e até mesmo aquecida quando está muito frio. Não é o caso do Brasil, mas em países que existe neve, você precisa aquecer o sistema elétrico para ele não se degradar e você usa justamente esse sistema. E por fim, a gente encontra ali uma bateria ácida do tipo de 12 volts. E essa pergunta é recorrente das pessoas: por que um carro elétrico tem uma bateria de 12 volts? Explicação é bem simples. O sistema de alta capacidade do carro, da bateria de 52 kWh, ele está ligado ao motor que traciona o carro e ao sistema de ar-condicionado. Todos os outros componentes do carro, como faróis, lanterna, luz de pisca, farol auxiliar, limpador de para-brisa, central multimídia, ventilação, vidros de porta, todos esses sistemas ficam ligados a uma bateria de 12 volts, afinal eles foram projetados para trabalhar com 12 volts. Então aquela bateria de 12 volts está ali para se comunicar aí ou alimentar todos esses sistemas periféricos, enquanto a de alta capacidade traciona o motor e o sistema de ar-condicionado. E qual é o motor que nós temos aqui? Pois bem, na geração anterior do Zoe, de segunda geração, o código do motor era o R90. E por que isso? Porque era um motor elétrico que tinha uma equivalência a 90 cavalos. Esse daqui é o R135, que tem a equivalência a 135 cavalos. Agora olha só, pessoal, motores elétricos a gente não mede em CV, a gente tem esse número para ter uma ideia, né, equivalência, a gente saber o número que nós estamos mais acostumados. Aqui nós temos um motor de aproximadamente 100 kW, que é um bom motor, né, uma potência interessante. E cabe destacar que esse motor, ele vai praticamente ligado diretamente às rodas, não existe um sistema de câmbio no carro elétrico, já que o motor elétrico consegue aí operar em quase toda a faixa de rotação do veículo. O único detalhe que a gente tem que observar é que esse motor elétrico aqui está ligado nesse carro apenas às rodas dianteiras. Já vimos vários outros carros elétricos que têm, por exemplo, dois motores, um para o eixo traseiro e um para o eixo dianteiro. Mas aqui no Zoe é apenas nas rodas dianteiras. Aqui na frente, todo o conjunto é iluminado em LED, 100% LED. Então aqui na parte superior, a gente tem aí o farol alto, farol baixo do tipo projetor em LED, temos a assinatura da lanterna e luz de rodagem diurna em LED e até mesmo a luz de pisca em LED. Até mesmo o farol auxiliar lá embaixo também em LED. E eu já vou destacar para vocês também o assistente de farol alto. Funciona baseado numa câmera instalada ali no para-brisa, que entende o que está acontecendo na frente do carro. Quando ele percebe que não existe trânsito à sua frente, ele comuta automaticamente o farol alto, desligando toda vez que ele percebe outros veículos para evitar o ofuscamento. Olhando aqui de frente o carro, vocês vão perceber que ele possui sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Isso acontece tanto aqui para a versão Intense quanto para a versão Zen. Entretanto, essa versão Intense aqui possui o alerta de ponto cego,
que é aquela luzinha que acende no espelho lateral para indicar a presença de um veículo nessa região. E por conta disso, você vai encontrar um sensor aqui na frente e o outro ali na parte traseira, exclusivo da versão Intense. Aqui pelo lado a gente pode destacar as rodas, aro 16 polegadas, que na versão Intense topo de linha, ela é diamantada com 2 tons. Na versão Zen é um tom só. Mas as medidas são sempre as mesmas. Pneu largura 195, perfil 55, aro 16 polegadas. Outra coisa que eu posso destacar é o espelho lateral com o repetidor de seta incorporado e, por fim, a maçaneta da porta traseira, que até acaba tendo um design diferente, né? Vocês estão vendo esse pedacinho aqui? É justamente a posição da maçaneta. Você aperta este botão e faz esse movimento aqui para abrir a porta. Acaba sendo um recurso de design interessante, mas eu vou dizer para vocês, talvez não seja tão prático assim de utilizar no dia a dia. Ponto importante que a gente não pode deixar de mencionar é que esse carro aqui conta com freio a disco nas 4 rodas. Aqui atrás, pessoal, além dos sensores de estacionamento, a gente pode destacar uma câmera de ré, que fica escondidinha aqui nessa porção da tampa do porta-malas. Em matéria de iluminação, o que a gente tem é o seguinte: aqui na parte superior, onde vocês têm aqui, iluminação de lanterna, iluminação de freio e luz de pisca, tudo em LED, inclusive luz de seta dinâmica, né, que corre de dentro para fora, acaba sendo mais bonitinho. Só que tem lâmpada incandescente aqui, porque a luz de ré que fica aí na parte de baixo do carro é uma lâmpada incandescente. Até mesmo a luz de neblina, que também fica aqui na parte de baixo do carro, é lâmpada incandescente. Porta-malas como é que é? Bom, botãozinho aqui na tampa para abrir, 338 litros de capacidade, o que é legal. Se a gente pegar aí alguns hatchbacks compactos do mercado brasileiro, esse espaço varia de 280 litros a 300 litros. Então, o espaço é interessante. Mas tem os seus poréns. Por quê? Os pneus desse carro aqui são convencionais, não tem tecnologia Runflat, nada disso. Nem sistema autoselante, como a gente, por exemplo, viu lá no Chevrolet Bolt. Agora, e o step aqui, qual que é? Pois bem, o carro não tem step de tipo nenhum, né? Nem integral e nem temporário. O que o carro tem é aquele sistema selante, que vem ali a bombinha com o selante para você utilizar. E isso no Brasil é bastante complicado, porque imagine você, se furar o pneu com um preguinho, você vai poder usar o selante. Mas e se o pneu cair num buraco e rasgar, o que acaba acontecendo aí no Brasil? Aí nesse caso, você vai voltar de guincho para casa. E aqui por dentro, como é que é? Vamos começar falando do espaço. Entre eixos de 2,59 m. Bom, não deveria ser ruim, né? A gente já viu vários outros carros compactos com entre-eixos menor que 2,59 m. Mas definitivamente, como vocês devem estar vendo na imagem, não é o ponto alto conforto aqui, né? E por que que isso aí acaba acontecendo? Para começar, a distância do meu joelho ao banco, ó, tem aqui 2 dedos de distância entre o meu joelho e o banco. Eu ajustei o banco de forma confortável para eu dirigir, né? Movimentação de pés também é bem restrita, né? E tem mais problema aqui. Vocês estão vendo que minhas pernas, elas estão bem para cima, né? Não estão encostando aqui direito no banco. E por que que isso acontece? Um carro como esse, elétrico, precisa ter as baterias no assoalho. E isso faz com que o assoalho levante. E aí, como você tem a limitação do teto, eu mesmo aqui estou quase encostando a cabeça aqui no teto. Moral da história, você vai meio que encolhido aqui. Não é uma posição confortável e nem muito agradável aqui atrás no Renault Zoe. E se o espaço não encanta muito, como é que é o acabamento e os recursos? Começando pelo acabamento de porta, plasticão, de cima a baixo, tudo plástico. E nem é um plástico muito elaborado, tá? A gente ainda tem um porta-objetos aí que cabem algumas coisas, dá até mesmo para colocar um tablet, carteira, smartphone, óculos, o espaço até que é razoável, né? Mas não temos nada de muito diferente aqui, apenas as maçanetas que tem esse visual aqui que imita alumínio, não é alumínio, claro, né? Aqui atrás a gente também acha que alça de segurança aqui no teto e vai parando por aí, não tem mais nada aqui, não tem saída de ar-condicionado do banco traseiro, não tem descansa-braço, tomadinha USB, iluminação aqui atrás, não tem nada. Moral da história, estamos falando de um carro bastante espartano aqui no banco traseiro. Aqui na frente a gente pode falar de 3 coisas: conforto, equipamentos e acabamento. Vou começar pelo conforto. E aqui já tem um ponto que também me decepcionou bastante, porque um carro desse, nessa faixa de preço,
não tem ajuste de altura do banco do motorista. Isso mesmo, pessoal, que vocês escutaram. Carrinhos básicos no mercado brasileiro oferecem isso. Esse carro não oferece. O que você tem aqui, se você quiser regular, é o volante, que pelo menos, né, tem ajuste de profundidade e ajuste de altura. E só, vai parando por aí. A gente também tem aqui o ajuste de altura do cinto de segurança, mas algumas pessoas podem não se sentir totalmente confortáveis justamente pela falta de ajuste de altura do banco do motorista. Em matéria de acabamento aqui na frente, quase que segue a receita lá de trás, mas para salvar um pouquinho a cara, a Renault andou fazendo algumas mudanças. Então a gente tem aqui na porta, nesta região, um tecido que é acolchoado, e esse mesmo tecido se estende aqui para partes do painel. Então dá um pouquinho de sofisticação, não muita. E a borda do alto-falante tem um acabamento preto piano. Mas se você olhar atentamente, não é nada assim que você fala, nossa, que super acabamento que o carro tem. Aqui na porta a gente encontra espaço, bom espaço, aliás, para você guardar várias coisas. Então tem uma posição ali para você colocar a garrafinha e um bom espaço para você guardar outras coisas. Mas quando você olha aqui no geral, não tem nada assim que salte aos olhos e fale, nossa, que super acabamento. Falando de equipamentos, aqui na porta temos vidro elétrico nas 4 posições, porém, o simples toque somente no vidro do motorista, né? Temos controles dos espelhos elétricos, inclusive com a função de rebatimento dos espelhos. Quando a gente vem aqui para dentro do carro, aqui do lado esquerdo do volante, a gente tem o controle do dimmer do painel, ajuste de altura do facho do farol, o botãozinho para abrir ali a portinhola do sistema de recarga. E também aqui o botão para você desligar o alarme dentro do carro. Volante. Lado esquerdo nós temos os botões aqui para o controle de cruzeiro, que na verdade é o piloto automático que muita gente fala, e o limitador de velocidade. E o lado direito, os botões aí para interagir com o computador de bordo, que nós vamos mostrar para vocês quando a gente estiver dirigindo. Antes da gente dirigir aqui o Zoe, mais algumas considerações. Sistema de chave, na verdade, é um cartão presencial, né? Para você poder ligar aqui o carro por botão. E como todo carro elétrico, não tem partida, né? Ele faz esses barulhinhos para dizer aí que o carro está funcionando. Aqui à frente da alavanca de câmbio temos aí um porta-objeto que é muito prático aqui para você poder deixar aí o cartão. Ó, vamos colocar aqui o cinto de segurança e vamos fazer mais algumas considerações aqui, né? Porque aqui entre os dois bancos nós temos 2 porta-latas, temos também aí um pequeno compartimentozinho aqui que eu estou usando aqui o meu smartphone, o freio de estacionamento que é o botão para acionamento elétrico e aquela função automática, né? Que quando você para o carro pode tirar o pé do freio e manter o carro freado até que você acelere novamente. Bom, temos aqui o ar-condicionado digital e automático de simples zona. Esse esquema de botãozinho aqui, tipo tecla piano, né? Que a gente já viu, por exemplo, em outros carros da Renault, como por exemplo o Duster, que tem um esquema mais ou menos parecido. A central multimídia aqui é muito, mas muito parecida com a central multimídia do Duster, porém com uma tela menor. Aliás, a tela é bem pequenininha, ó. Esse aqui é o tamanho real da tela. Não é muita coisa, né? Eu estou inclusive usando aqui a integração Android Auto por cabo, né? Então você consegue ter aí a função do Android Auto e o Apple CarPlay por cabo. Então se você quiser usar navegação, você tem que usar um dos dois obrigatoriamente para poder usar aí ou o Waze ou até mesmo utilizar aí o Maps para você poder fazer navegação. Então aqui não temos nada de muito diferente assim, não. Bom, que mais que a gente pode dizer? Espelho interno aqui ele é autocrômico, nessa versão, que é a Intense, isso aí não está disponível na versão Zen. Temos aqui o parasol com o espelho, a tampinha e a iluminação em LED. E aqui nós também temos a luz de leitura em LED dos dois lados. Ou seja, não tem nada de muito diferente, mas a gente consegue ver que os recursos são relativamente básicos. Antes da gente dirigir, falar um pouquinho aqui do painel digital que esse carro tem, que você interage aqui através dos botões do volante. Vocês estão vendo aqui que a tela é totalmente gráfica, até que ela tem uma grafia bonita, mas os recursos são bem pouquinhos, né? Então você tem aí o computador de bordo, que você consegue ver ali o último percurso com uma velocidade média de 37,5 km por hora, 230 km percorridos, indicador de pressão dos pneus, e temos aqui o consumo médio da bateria, né? 14,1 kWh para cada 100 km. Apertando mais uma vez, a gente vai para a função de áudio, que seria no caso aqui o Android Auto. Apertando mais uma vez, a gente chega aqui nessa função que pode mostrar uma folhinha enquanto você está dirigindo o seu estilo de condução,
essa tela aqui não tem nada, e se você está usando a bateria ou regenerando energia. Eu vou dizer para vocês que é relativamente básico, né? A gente já viu carros elétricos com funções mais avançadas. Eu até vou resetar aqui agora a média de consumo do carro, como vocês viram, até para a gente ver como é que é o consumo desse carro em várias situações. Primeiro vamos fazer aqui o nosso teste urbano. Eu vou engatar a ré. Vocês podem ver que a gente tem aqui o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro em gráfico, a câmera de ré com a linha de guia. Vamos liberar aqui o freio de estacionamento. Ó, legal, né? Tem a linha de guia e, como vocês estão vendo, tem aí a função da linha de guia dinâmica. Isso aí acaba ajudando. Ah, mas e a imagem? Poderia ser melhor, né? A gente vê que é uma imagem bem pequenininha e não é aquela super imagem, né? Que a gente tem aquela definição toda. Bem simplesinho aqui o negócio, ó. Sensor de estacionamento. Pode ver que aí funciona bem aí o sensor de estacionamento com o gráfico. Vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão, né? Afinal de contas, não tem nada de diferente aqui na suspensão desse carro, medida de pneu bastante comum. Então vamos ver aí como é que o carro se comporta. Vamos lá? O isolamento acústico aqui não tem nada de especial. A suspensão até que é relativamente macia, né? Mas o isolamento acústico deixa bastante a desejar. Eu não achei nada assim de muito especial aqui no isolamento acústico. Como todo carro elétrico, você não tem nenhum ruído de motor, né? Então isso é bem interessante. Vamos ver aqui a primeira lombada 30 por hora. Vamos ver como é que o carro se sai. Vamos lá. Passou bem, não bateu, não raspou, não demonstrou nenhuma fragilidade aí do conjunto, foi bem tranquilinho. Vamos ver a segunda lombada aqui a 30 por hora, vamos lá. Também foi bem, tô gostando do teste de lombada e tachão nesse ponto, o carro está bem adaptado aí para essas condições brasileiras de rodagem. Vamos ver o piso desnivelado, de novo, isolamento acústico. Deixa a desejar um pouquinho mesmo, né? Isolamento acústico. Terceira lombada 30, também passou sem bater nem raspar. Aqui a suspensão não se mostra tão confortável quanto ali no tachão. A gente sente um pouquinho a rugosidade do piso. Vamos ver a quarta e última lombada. Ó, na quarta e última pegou um pouquinho a frente do carro, mas considerando vários outros carros que a gente já testou aqui, eu posso dizer que foi bem, o carro só pegou na última lombada, então você não vai ter tanto problema assim nesses obstáculos. Vamos agora aqui para a nossa manobra de fim de rua. Vou alinhar o carro aqui com o lado direito da guia, vou até conferir aqui com o espelho que tem o comando elétrico. Ok, estamos alinhados. E vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, parando sempre no mesmo ponto de referência. Vamos lá, virar todo o volante. Uma volta e um quarto para virar completamente o volante do carro. Ó, já virou mais que os 90 graus aqui, tá? Efetivamente virou mais que os 90 graus, sensor de estacionamento dianteiro funcionando direitinho. Voltar aqui um pouquinho o volante antes de desvirar o volante, né? Estou usando aqui aquela função automática de freio, né? Que você tem que acelerar para o carro sair. Ele mantém o carro preso até que você acelere. E olha, muito bom aqui, hein? O carro saiu deslocado para a direita. Então a gente teve poucos carros aqui no canal que usaram tão pouco espaço aqui para fazer a manobra. Então nesse ponto o Zoe manda muito bem. Então é prático para manobrar porque ele é bem compacto, vira bastante. A suspensão dele está relativamente adaptada para o Brasil, só pegou na última lombada. As 3 primeiras foi bem. A suspensão não é assim super confortável, mas digamos assim, na média, né? Não tem nada de muito diferente, mas o isolamento acústico, esse sim, deixa um pouquinho a desejar. Antes da gente ir para a estrada, vamos conferir como é que ficou o consumo nesse microteste urbano. Velocidade média ali na casa de 18 km, rodamos 3 km e tivemos aí um consumo de 16,4 kWh para cada 100 km. Então o que eu vou fazer agora? Vou zerar novamente aqui o marcador, para a gente ter uma ideia de como é que é o consumo rodoviário. Vamos ver. Bom, pessoal,
Carro elétrico tem aquela vantagem de não ter câmbio, né? Então você tem aquela sensação da aceleração contínua e bem progressiva. Então aqui no semi-urbano, quando você demanda um pouquinho mais do acelerador, você vê que o carro tem uma resposta interessante, tá? Agora, essa resposta vai depender muito se você está ou não com esse botãozinho aqui do painel ligado. Se você tiver com o botão Eco, você vai perceber que você tem que acelerar mais o carro para ele responder menos. Porém, se o botão Eco estiver desligado, aí ele vai conseguir fazer uma entrega um pouco mais interessante. Então esse botão está aqui justamente para, digamos assim, limitar o uso do carro e ajudar a preservar a vida da bateria. Entretanto, esse botão limita bastante o desempenho do carro, principalmente quando você está na estrada, porque a velocidade máxima vai mudar se o botão Eco está ou não ligado. Então vou demonstrar isso aqui para vocês. Olha, eu vou acionar aqui o botão Eco. Você percebe que quando você aciona ele, automaticamente ali a barra de consumo já cai, né? Porque ele já dá uma limitada no carro. Eu vou acelerar tudo o carro, ó. Tô com o pé lá embaixo. Eu tô pisando tudo que eu posso agora aqui no Zoe. E olha só, ele já limitou a velocidade máxima do carro, que fica aqui na casa de 105, 106, 108 km por hora. Você não consegue passar disso com o botão Eco ligado. Quando você desliga o botão Eco, aí você consegue ter um pouco mais de desempenho, até mesmo o pedal responde mais. E nesse caso, a velocidade máxima aqui também não é muito grande não, ó. Vou acelerar tudo para já chegar na velocidade máxima. Estamos quase nela. Quer ver? Olha só, pronto. O carro já limitou automaticamente, ou seja, a velocidade máxima desse carro aqui, sem o botão Eco, é de 140 km por hora. E a retomada de velocidade, como é que é? Com o botão Eco, você vai ter uma retomada mais lenta. Sem o botão Eco, é um pouquinho mais rápido. Então o que eu vou fazer aqui, ó, desligar o botão Eco e vamos fazer aquela retomada, né? Que a gente faz de 60 para 120. Então primeiro eu vou chegar aqui nos 60 km por hora, que é a velocidade que normalmente a gente utiliza. Estamos com o ar-condicionado ligado, chegar no ponto da rodovia onde a gente sempre faz a medição com os outros veículos. E vamos pisar tudo para 120, vamos lá? Pisando tudo, posso dizer para vocês que não é ruim. Ó, 100, 100, 110, 120. Foi ruim? Não. Tem até vários carros a combustão que levam mais tempo. Mas se a gente comparar com os outros elétricos que a gente testou, não é tão empolgante assim. Radar de velocidade. Como todo carro elétrico, a gente tem algumas coisas a mais e de diferente aqui, né? Então, a gente tem aqui um indicador de economia, que se você conseguir manter o máximo de tempo possível as acelerações aqui dentro da região verde, você vai economizar mais combustível. Só que assim, toda vez que você tira o pé do acelerador, ele já aplica um pouquinho de freio no motor para recarregar energia para a bateria. Vocês conseguem ver até ali o gráfico no painel. E quando você pisa no freio, ele aumenta essa regeneração. Então a gente sabe que nos carros elétricos principalmente, você tem um desgaste de freio menor, porque primeiro ele começa a frear o carro com esta aplicação de freio motor para recarregar a energia, e só depois, quando a freada é mais brusca ou mais necessária, aí sim que ele usa ali as pastilhas nos discos. Então a gente tem essa situação. E normalmente a gente também encontra isso não só nos carros elétricos, mas nos híbridos e nos híbridos plug-ins, que é uma posição aqui no câmbio para toda vez que você tirar o pé do acelerador, ele já faz uma recuperação e já aplica um freio no carro, que é a posição B. Então, ó, no drive, se eu tirar o pé do acelerador, ele regenera ali um pouquinho de energia. Se eu passar o câmbio para essa posição B, a gente consegue até ver a indicação ali no painel, eu vou tirar o pé do acelerador. Olha só como ele aplica mais freio motor no carro, vocês conseguem ver que a velocidade cai mais rapidamente. Nessa situação, você praticamente dirige o carro sem precisar pisar no freio. Evidentemente você precisa se acostumar com isso, mas com o tempo você vai fazer muito pouco uso do pedal de freio, sabendo o quanto que você tem que tirar o pé do acelerador para o carro já ir parando num semáforo, numa lombada ou até mesmo num cruzamento. E aí isso ajuda a economizar energia. Vamos conferir aí como é que está o nosso consumo, pessoal. A gente rodou aqui
um pouquinho mais que 12 km, velocidade média de 66 km por hora. Evidentemente que a gente fez alguns testes aí de retomada de velocidade que acaba demandando um pouquinho mais de energia. Mas vamos ver aqui como é que está o nosso consumo. Olha só, 12,9 kWh para cada 100 km. Então o que eu vou fazer agora é, novamente, eu vou zerar aqui o computador de bordo. Pronto, ele está zerado. E agora eu vou fazer um consumo essencialmente rodoviário. E vou ligar aqui a posição eco, que a gente percebe que o carro fica mais amarradinho, né? Então, você apenas apertou o botão, ele já começa a andar a menos, né? Então você tem que acelerar um pouquinho mais. E como eu mostrei para vocês, a velocidade máxima aí no caso é de 105 km por hora. Vou fazer um trechinho aqui um pouquinho maior, com o ar-condicionado ligado, e vamos ver aí como é que o carro se comporta. Importante destacar que o carro conta aí com o controle de cruzeiro, que muita gente chama aí de piloto automático, e também o limitador de velocidade. Então você pode usar aqui as duas funções através do volante. Então você tem aqui a função do limitador e tem a função do regulador, que também é o controle de cruzeiro ou piloto automático. Agora, se você colocar o carro no modo eco, eu já te adianto, pessoal, ó, ele não passa de 110. Então, se você estiver numa rodovia como essa, que nós estamos aqui de 120 km por hora, botou o modo eco, nem precisa se preocupar com isso, que ele não vai passar da velocidade. Agora, e se eu estiver na estrada dirigindo, o modo eco ligado, tem aí uma necessidade urgente de você ter mais resposta do carro. Eu tenho que apertar aqui o botão eco para desligar, para voltar a ter a performance do carro? Não. Basta você dar um kickdown aqui no acelerador, ó. Se você pisar tudo até embaixo, o carro entende que você está numa situação que você precisa de mais desempenho. O que ele faz? Ele cancela momentaneamente o modo eco, mas na hora que você tira o pé do acelerador, ele volta normalmente para o modo eco. Então é uma questão aí de demanda que você tenha para fazer uma ultrapassagem ou coisa assim, ele entende para fazer o desligamento automático. Bom, pessoal, e como é que é o rodar do Zoe aqui na estrada? Bom, eu já vou dizer para vocês que eu não sinto toda aquela estabilidade no carro, né? Não estou dizendo que o carro é instável, não. Mas ele tem essa coisa do carro um pouquinho mais altinho, né? Então você tem aquela sensação de quando você dirige alguns crossovers. Não é aquela dirigibilidade de um hatchback. Não chega a ser nada perigoso, nem desconfortável. Apenas você sente que ele, sei lá, flutua um pouquinho. A suspensão, como a gente viu ali na área urbana, ela é intermediária, tá? Então tem algumas situações que se o piso, digamos assim, não estiver tão desnivelado, ela consegue ser confortável. Mas se você tiver uma certa rugosidade, aí ele acaba passando aqui um pouco para dentro. Então ele fica ali na questão intermediária. E por conta de ser um carro elétrico, se o piso estiver bom, você tem um padrão de silêncio bem interessante aqui dentro. Vamos conferir aí o nosso consumo, pessoal. Ó, rodamos aí 18 km. O que a gente tem aqui? Consumo médio de aproximadamente 15 kWh para cada 100 km. Então como é que você faz a conta? A bateria é de 52. Então se eu usei 15 para cada 100, se eu quiser rodar 200 km, eu vou usar 30. Se eu quiser usar rodar 300 km, eu vou usar 45. De 45 para 52, você tem mais 7. 7 dá aproximadamente 50 km, ou seja, usando o carro aqui no modo eco, né, modo eco, que vocês estão vendo que eu não consigo passar de 110, 108, 106, tudo mais, eu tenho esse consumo médio de 15 kW para cada 100, ou seja, com o modo eco. Consumo real na estrada, você vai fazer 350 quilômetros, não mais do que isso efetivamente, isso no modo eco. Porque se você tirar do modo eco e começar a andar a 120 km por hora, o que vai acontecer? O consumo vai subir. E aí é aquilo que eu disse para vocês, a autonomia desse carro na estrada, a real mesmo, vai ficar ali na casa dos 300 km. A autonomia pode ser melhor se você usar o carro naquela situação de semi-urbano ou dentro da cidade. Aí esse consumo pode cair um pouquinho e aí talvez você chegue perto aí dos 380, 385, mas usando o carro de modo bem moderado e nunca passando aí dos 60 km por hora. Bom, pessoal, vamos fazer aqui a nossa aceleração de 0 a 100, ar-condicionado ligado e claro, nós não vamos usar o modo eco, né? Vamos ver como é que o carro se comporta e aqui não tem largada estolada, ele é tirar o pé e acelerar. Vamos lá? Pisando tudo.
E olha, conseguimos um número interessante. 0 a 100 aqui de 9,84 segundos. Não é ruim. Nas fichas técnicas que a gente tem aí por aí desse carro, tem lugar que fala 9,5, tem lugar que fala 10. De toda forma, o número aqui é bom. Bom, pessoal, a gente rodou um pouco mais com o carro, só que sem o modo eco ligado. Então tem aquela parte do modo eco e agora sem o modo eco. A gente rodou aí quase 40 km, 38 km, média horária de 75 km por hora. Agora olha só o consumo, como já ficou um pouquinho mais alto, né? Quase 17 kWh para cada 100 km. Moral da história, se a gente for considerar usos bem reais do carro, eu vou dizer para vocês que a autonomia do modelo vai efetivamente ficar ali entre 300 e 320 em modo rodoviário, o que acaba sendo um pouco menos do que aquele valor declarado ali pela Renault no modo WLTP. E antes da gente concluir aqui esse vídeo, vamos falar quanto custa aí o Renault Zoe. Pois bem, pessoal, eu disse que tinha duas versões aí no mercado brasileiro. A versão Zen tem o preço público sugerido de R$205 mil. E essa daqui, que é a versão Intense, R$230 mil. O que muda de um carro para o outro? Segundo o catálogo da Renault, além da roda em liga leve que eu falei para vocês, tem mais alguns outros equipamentos aqui, como por exemplo, o retrovisor interno fotocrômico, só na versão topo de linha, o alerta de ponto cego também só na versão topo de linha, temos também aqui os retrovisores externos elétricos com rebatimento que somente na versão topo de linha e o sistema de recarga DC para até 50 kW só na versão topo de linha. E esses equipamentos aumentam o carro em R$25 mil. Também consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro aqui do Renault Zoe. Sempre lembrando que o seguro é aquela história, né? Depende do perfil de utilização da pessoa. Se o perfil de utilização da pessoa muda, o preço do seguro também muda. E é esse valor que você paga anualmente para proteger aí o seu bem. A Multiclass fez algumas simulações e a melhor condição foi a seguinte: o seguro ficou em aproximadamente R$ 7.100 com uma franquia reduzida de R$ 1.700. Portanto, o seguro acaba não sendo impeditivo aqui para o Renault Zoe. Considerações finais aqui a respeito do Renault Zoe. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso aqui é um carro de entrada na Europa. Aqui no Brasil, a gente tem um preço muito elevado porque o governo não incentiva veículos elétricos. Então ele acaba entrando aí como um carro importado, com todas as taxações e ficando bastante caro aqui no mercado brasileiro. Mas a minha conclusão é que esse carro acaba sendo um modelo que a gente define como city car, ou seja, para usar exclusivamente dentro da cidade e onde existe infraestrutura para carregamento. E por que não dá para viajar aqui com o Renault Zoe? Olha só, pessoal. Primeira coisa que eu já vou dizer é que a Renault errou e errou feio em não oferecer um carregador portátil para o carro. Ainda que o cliente que quando compra esse carro tenha a opção de colocar o wallbox, a gente tem que pensar que isso aqui é um carro. E um carro pode ir para lugares onde você não tem infraestrutura de carregamento. E aí, como é que fica? Você vai voltar de lá de guincho porque não dá para recarregar o carro? Então, tendo um carregador portátil, você acaba se virando com qualquer tomada residencial. E esse carro não tem. Outro detalhe também muito importante, os pneus são convencionais e esse carro não tem step nenhum, tem o kit de reparo. A gente sabe que no Brasil tem aqueles buracos que você acaba passando e rasga o pneu. E aí, volta de guincho para casa também? Tem mais outro problema. Banco traseiro do carro não dá para levar pessoas com muito conforto, ainda que o porta-mala seja interessante, mas moral da história, é um carro para usar exclusivamente em área urbana. E aí, se você fizer essa relação para usar dentro da cidade, ou no máximo um extra-urbano ali, cidadezinhas bem próximas, e com o custo dele, será que essa conta fecha? Bom, pois bem, na minha opinião, essa conta aí fica aí um pouquinho longe, mas aí depende de cada um. E aqui eu já vou dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês estiverem precisando aí de pastilhas de freio para o Renault Zoe e até mesmo uma infinidade de modelos, recomendo as pastilhas da Ecopads, uma empresa 100% brasileira e que produz pastilhas de excelente qualidade para muitos carros que vocês têm aí nas suas garagens. E se você gostou aqui do vídeo, por favor, deixe o seu like. Afinal de contas, é assim que a gente sabe que você está aprovando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu,
faça isso. Afinal, vídeos detalhados assim, só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV.